E o pessoal consegue também visualizar, além da apresentação, me visualizar? Quando o senhor compartilha a tela, a gente vê só a tela. Ah, beleza. Um momentinho só. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Ok. Então, vou começar. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Roberto Sou, professor de Educação Física do Instituto Federal do Sul de Minas, e lá eu atuo como professor de licenciatura e bacharelado em Educação Física, mas também como professor de ensino médio para os cursos técnicos profissionalizantes do IF. Então, antes de eu começar efetivamente com minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais para o Instituto Federal do Sul de Minas, para a Unicamp, para a Unesp, a FAPESP e a R Cruz, que é uma empresa de marcenaria aqui da região de Campinas. Eu não poderia iniciar essa apresentação sem agradecê-los, porque são instituições que me deram base e são instituições pela qual eu desenvolvi trabalhos relacionados às lutas, né? Em certo momento da minha vida, eu passei por lá. Eu tenho estudado lutas desde 2008, e iniciando na Unesp, posteriormente fui para o Instituto Federal, e eu atualmente também estou como aluno de doutorado na Unicamp. O título da minha apresentação é Lutas na Educação Física Escolar, Sentido e Mobilização dos Aprendentes. Mas, como o título é muito longo, ele já sinaliza alguma coisa, né? A vantagem do título longo é esse, né? Que ele já consegue mostrar o objetivo logo de cara, né? Bom, então o que eu vou falar hoje é um pouco sobre a relação dos alunos com as lutas, ou seja, como os alunos se relacionam com esse conteúdo. É importante compreender como que o aluno se relaciona com isso, porque a compreensão de gostos e opiniões dos alunos retorna aos professores de modo a favorecer novos planejamentos, novas direções, novas intervenções, e conhecer essa comunidade é muito importante, né? E a comunidade aprendente, né? O centro da escola. Então, antes da gente iniciar, de fato, a dizer sobre os resultados relacionados à perspectiva dos alunos com as lutas, a gente precisa compreender qual que é a minha base teórica aqui, né? A base teórica que eu engendro é de Bernard Charlot, um autor francês, né? Sociólogo, na Universidade de Paris 8 e atualmente está na Universidade Federal de Sergipe, né? Que é a ideia de noção da relação com o saber. Essa é a teoria, né, ou noção que o autor advoga, né? Ele parte do pressuposto que nós, sujeitos, né, somos ambiguamente sociais e subjetivos, né? Então ele propõe uma sociologia do sujeito. Mas espera lá, acho que está um pouco abstrato. Como que a gente pode tornar isso mais concreto? Então, para Charlot, nascer é estar obrigado, estar submetido a aprender. Então, toda criança que nasce, o bebê, ele é obrigado a aprender para se constituir humano. E a educação participa desse processo de humanização. A aprendizagem é o processo de humanização das crianças, das pessoas. Né? Outro pressuposto interessante de Charlot é que se para me constituir como ser humano eu preciso aprender, então eu vou tomar contato com um patrimônio humano pré-estruturado, ou seja, coisas que já existem no mundo e eu vou tomar posse desses, eu vou apropriá-los. Contudo, a apropriação, ela é sempre finita. O número de patrimônio humano, de conhecimento que existe, ele é infinito. Porém, a minha apropriação sempre vai ser parcial. Não tem como eu aprender tudo do mundo. Eu só aprendo uma parte do mundo.
E qual que é essa parte do mundo que eu me aproprio? Daquelas coisas que, para mim, me faz sentido, né? Daquilo que me faz sentido. Então, se eu escolher educação física ao invés de administração, é porque a educação física me faz sentido. Se eu escolher se eu escolher aprender a desmontar um motor ao invés de aprender a ser um cantor de rap, é porque desmontar um motor, de alguma forma, isso me faz sentido. Mas, como diz Charlot, todo sentido advém do desejo. Não há sentido senão do desejo. O desejo, na ótica desse autor, estaria relacionado a uma coisa própria do inconsciente, e aí quem que vai defender mais isso é os autores Bellerot e a Nicole Moscone, né, que está relacionado ao desejo, né, ou seja, uma aspiração primeira, alguma coisa que vem primeiro, um gosto, um prazer, né. Então, eu vejo sentido na educação física, porém, isso está atrelado a alguma relação de gosto, de prazer que eu já tive no passado, né, que aí é a perspectiva do desejo, que nem sempre está no nível da consciência, tá? Então, quando o desejo e sentido se articulam, ou seja, aquele conteúdo faz sentido, aquilo faz sentido para o indivíduo, para o sujeito aprendente, para nós, nos colocamos em mobilização. O nome já diz, mobilização vem de móbil. Móbil remete ao movimento, né? Então, o ato de nos colocar em movimento, de reunir esforços em direção a algo, é o que o Charlot chama de mobilização. Na educação física, um exemplo de mobilização poderia ser a participação nas aulas de educação física, né? Então, quando o desejo, sentido e mobilização estão ali, digamos assim, encaixados, né? Nos colocamos em mobilização, em movimento, em uma atividade, que talvez a atividade seria a aula, né? Então, quando o desejo, sentido, mobilização e atividade, elas se articulam, nós temos, então, a aprendizagem. Então, esse é o pano de fundo da teoria da relação com o saber de Charlot, né? Os elementos propulsores para a aprendizagem. Nesse sentido, o que eu vou questionar aqui para vocês nessa apresentação se baseia em algumas questões norteadoras. Como os alunos enxergam a luta? Eu preciso compreender como que o aluno enxerga a luta. Qual que é o sentido? Ou seja, essa engrenagem verde aqui, né? Qual que é o sentido de aprender lutas nas aulas de educação física? E também entender o que favorece e o que desfavorece a mobilização, ou seja, essa engrenagem aqui meio marrom, de estudantes no conteúdo de lutas. O que favorece a participação, o que não favorece a participação, é preciso compreender um pouco isso, né? Sendo assim, pessoal, eu vou apresentar 5 obras aqui, mas passada de cima, porque são obras que vão orientar meus resultados que vou aprontar agora. O que eu me propus nessa apresentação é trazer orientações didático-pedagógicas ao professor, né? Então, o que funciona, o que não funciona, né? Quais orientações são mais adequadas? E, para tanto, eu vou basear em alguns trabalhos para dizer dessas orientações. O primeiro trabalho é esse, As Relações das Meninas com os Saberes das Lutas nas Aulas de Educação Física. É um trabalho publicado na revista Motrivivência, né? Se vocês digitarem o título, vocês têm um fácil acesso. Foi publicado em 2018. Um segundo trabalho é o texto Sentido, Mobilização e Aprendizagem, As Relações dos Alunos com os Saberes das Lutas nas Aulas de Educação Física, está publicado na revista Movimento no ano de 2018 também. Então, esses artigos são interessantes porque eu estou aqui falando de uma maneira oral para vocês, mas se vocês quiserem embasamento teórico ou embasamento escrito, digamos assim, vocês podem acessar esses documentos de maneira livre. Eu também me baseio minha fala nesse livro, né, Lutas na Educação Física Escolar, As Relações dos Alunos com o Saber, que possui minha autoria e foi publicado em 2020. Esse livro, ele está disponível na editora CRV. Então, quem tiver interesse em adquiri-lo, acesse o Google, né, e digite editora CRV, entre na página da editora e procure por esse livro, tá? Lutas na Educação Física Escolar. Mas eu também disponibilizei um link específico, né, de um vendedor do Mercado Livre, que o preço está um pouquinho mais em conta. Quem tiver interesse pode também acessá-lo por meio desse link. Eu disponibilizei aí, acho que vai aparecer no chat para vocês, ok? Outra obra que eu me basei para falar minha fala agora é
esse capítulo de livro publicado no livro Trabalhando com Lutas na Escola, um livro público, de acesso público gratuito, que está no site do CREF São Paulo, né? Eu escrevi, na ocasião, o capítulo Trato Didático Pedagógico das Lutas nas aulas de educação física escolar, experiência no Instituto Federal. Então, aqui eu proponho falar um pouco das minhas práticas, como que aconteceram essas práticas, com uma análise autocrítica, né? Eu não gosto de romantismo, não gosto de dizer apenas o que deu certo. O que eu proponho é uma autocrítica, dizer o que não deu certo também. Então, eu mexi nos calos aí, né? Outro artigo que vai nessa mesma perspectiva é Lutas e Educação Física Escolar, experiências do trato didático pedagógico do conteúdo jiu-jitsu e judô. Então, digo que deu certo, que deu errado, numa perspectiva autocrítica. Está publicado na revista RB Escolar, publicado nesse ano 2020. Feito esses preâmbulos, né, chatos, mas porém interessantes e importantes, para vocês compreenderem um pouco minha trajetória, eu vou explicar um pouco para vocês quais são as expectativas iniciais dos alunos quando eles tomam contato com o conteúdo do Lutas. É importante ressaltar que existem dois principais marcadores. O marcador de alguns alunos que possuem vivência prévia em lutas e aqueles alunos que não possuem vivência prévia em lutas. Quando eu entrevistei um grupo de alunos no ensino fundamental, na minha pesquisa de mestrado, eu encontrei que existia uma correlação para esses marcadores, né? Aqueles alunos que possuem vivência prévia em lutas, eles atribuem, quando questionados, o que é luta para você? Eles dizem, olha, para mim, luta é um conjunto de golpes, movimento, técnicas e táticas. Portanto, eles possuem o interesse de aprender a lutar. Por sua vez, aqueles alunos que não possuem vivência prévia em lutas, eles mencionam que as lutas representam um método que machuca, que sangra, né, e muitos possuem medo de se machucar. Portanto, há uma recusa inicial por aprender a lutar. Então, veja que existe uma polarização aí, né, e que a gente não pode deixar isso, ignorar essa informação. Então, vamos resumir aqui. Uma grande parte dos alunos possui vontade de aprender lutas nas aulas de educação física, mas uma outra grande parte não possui esse interesse. Eles possuem essa recusa por medo de machucar. Bom, nesse pano de fundo, a gente compreendendo que os alunos têm essas expectativas iniciais, eu vou mostrar a minha primeira orientação didático-pedagógica para se trabalhar lutas. E aqui eu me baseei em dois elementos da didática, que é o que e o quando. Então, o que ensinar no início, ou seja, o que está relacionado ao conteúdo e o início está relacionado ao quando. No início, pessoal, ensinar jogos de lutas, pois os jogos de lutas têm o poder de minimizar o medo de machucar. Então, imagine para a parte daqueles alunos que disseram que estão com medo de sangrar, estão com medo de sair com o olho roxo. Se você inicia com uma atividade muito brusca, a atividade não acontece, né? É mais ou menos o seguinte, você tem um aluno na natação que tem um trauma de nadar, né? Ou tem um trauma do meio líquido. Você não pede para esse aluno fazer 100 metros rasos borboleta, né? Rasos, na verdade, é do atletismo. Mas você não pede para ele nadar 100 metros borboleta. Nunca você vai pedir para ele fazer isso. É mais interessante você pedir para ele fazer bolhão no fundo da água, né? Que acaba sendo um jogo, no fim das contas. É uma brincadeira de fazer bolhão, contar quanto tempo que ele fica debaixo da água fazendo bolhão. Ele desce uma vez, faz 10 bolhões, depois desce e faz 11, 12, e aí vai aumentando o desafio, como se fosse um jogo, né? A ideia aqui é a mesma nas lutas, né? Então é interessante que os jogos de lutas apareçam no início, né? E aí o Rodrigo, que apresentou anteriormente a mim, ele é muito bom para dar esses exemplos, esses jogos, né? E até o título da apresentação dele é muito interessante, né? Que é os jogos de oposição, né? A porta de entrada, o caminho de entrada, né? Para as lutas, né? Então, parece que a perspectiva que ele acabou defendendo advoga, ou, na verdade, se coincide muito com a minha, né? Que é você inserir eles no início, né? Mas por quê? Porque é importante a gente entender por que os jogos de lutas podem minimizar o medo de machucar.
Para tanto, para explicar o porquê disso, eu vou me apropriar das ideias do conceito de jogo, de autores de jogo. Por exemplo, um autor que acho que ninguém conhece, né, que é o Johan Huizinga, né, o autor do jogo, ele vai dizer o seguinte: o jogo, ele arrebata o sujeito. Então, o jogo tem esse poder de arrebatar o sujeito, deixar o sujeito atravessado por aquela atividade. E o jogo, ele eleva o sujeito para uma outra esfera, que é o que ele chama de evasão da vida real. Então, quando nós jogamos, parte da nossa vida, da nossa realidade, do nosso cotidiano fica suspenso e a gente adentra o ambiente do jogo. Então, aqueles problemas iniciais que tínhamos, aqueles problemas que você tem com crush, com sei lá quem, a gente suspende e a gente entra no mundo do jogo, né? Mas, além dessa ideia de evasão da vida real, temos também a ideia do autor Buitendijk, que ele vai dizer que a gente, quando joga, a gente alterna entre dois polos, né? Quando a gente está jogando, a gente está no ambiente do jogo, mas, ao mesmo tempo, a gente, como um movimento de vai e vem, num pêndulo, a gente também volta para a realidade. Então, a gente está jogando, pensando no jogo, mas também a gente pensa em outras coisas que estão fora do jogo, né? A gente sempre está fazendo esse movimento de vai e vem, né? Então, para muitos alunos, o entendimento inicial da realidade cotidiana é a violência, mas, durante o jogo, eles vivenciam outras coisas, como a diversão. O entendimento inicial de muitos alunos é que eles possuem medo de machucar, mas durante o jogo ele vive um elemento, sei lá, características relacionadas a fantasias. Por um lado, agressão e, por outro lado, arrebatamento, né? Então, pense comigo, se o entendimento inicial do aluno está associado à violência, medo de se machucar e agressão, quando ele joga, por exemplo, cabo de guerra, né, ele vivencia outras coisas que ele não esperava, que era diversão, fantasias e arrebatamento. Mas, como todo movimento de vai e vem, quando esse pêndulo volta e retorna ao entendimento inicial, aquelas preconcepções sobre violência, medo de se machucar e agressão são ressignificadas, trocadas por outros elementos, né? Então, basicamente, né, aí fazendo um paralelo com a fala do Ricardo, né, do palestrante anterior, né, antes do Rodrigo, é que há uma ressignificação e um novo entendimento que dissocia a luta de violência, que dissocia a luta de medo de se machucar. Então, o jogo tem essa potência por arrebatar o sujeito para um outro universo que é diferente, né? Então, vamos olhar alguns depoimentos de alguns alunos nesse sentido. A Thalita vai dizer o seguinte: eu pensava que não ia me soltar, mas eu me soltei. Eu esperava que fosse só brigar, essas coisas, bater, mas não é. Então, nessa primeira frase, ela já diz o seguinte: eu não queria fazer aula de educação física porque eu achei que ia bater, eu achei que ia brigar. Só que a professora colocou brincadeira no meio e a gente se divertiu. Olha que interessante. Então, ela aqui fala explicitamente que foi o jogo que proporcionou essa mudança de paradigma, tá? Uma outra fala é a Ana, que diz o seguinte: eu queria fugir da sala por causa que eu não queria fazer, mas depois comecei a gostar. Né? Então, ela já menciona de novo que não queria fazer. No primeiro exercício que ela passou, que era cabo de guerra, foi diferente, foi brincando. Então, veja como que o arrebatamento do jogo consegue ressignificar essa relação das lutas com o medo de machucar ou a violência. Outro sujeito de pesquisa, o Bruce Lee, um outro entrevistado meu, ele diz o seguinte, né? São alunos de 7º ano aqui, tá? Luta não é um ato de violência, é o ato de se divertir. Ao mesmo tempo você brinca, ao mesmo tempo você se diverte. E ao tanto que você faz essa luta, você conhece mais amigos e tem mais amizade. Então, aqui nesse depoimento, ele está dizendo, ele está ressignificando a ideia de luta, que inicialmente poderia estar associada à questão da violência e transcendendo para uma ideia de amizade. Aí, nesse sentido, o que seriam os jogos de luta? É o que o Rodrigo disse, tá? Eu sou muito grato ao Rodrigo, porque eu ganhei até alguns minutinhos por causa disso, né? São a ideia de jogo de oposição, e aí tem algumas imagens, né, e a gente sabe que os professores de educação física são muito criativos em criar jogos. Se a gente é especialista em alguma coisa, é criar jogo. Então, aqui alguns exemplos de jogos de luta. Mas é importante advogar, é importante deixar claro, né, que
Os jogos de luta, eles precisam seguir uma lógica interna, né? Então, dependendo da modalidade de luta a ser trabalhada, pense se esse jogo que você está propondo possui a mesma lógica interna que a modalidade de luta que você está propondo. Por exemplo, se o conteúdo que você está propondo é o judô, o kauka, o sumô, o jiu-jitsu, que são conteúdos, que são lutas de curta distância e, portanto, possuem uma lógica interna de aproximação, de agarre, né? Opte por jogos de lutas que possuem a mesma lógica, tá? Ou seja, os que procurem um agarre, aproximação. Se você está propondo jogos de lutas de média distância, ou seja, uma modalidade que você está propondo é de média distância, como karatê, como um boxe, proponha jogos de lutas que afastem mais o sujeito, né? Que possuir média distância, né? Então, quando eu estou no boxe, ao realizar um movimento, por exemplo, jab direto, soco, né? Ou chute no Muay Thai, eu não estou procurando me aproximar do adversário, eu estou procurando afastá-lo. Então, eu golpeio para que ele fique longe de mim, não para que ele fique perto de mim, né? Então, nesses casos, optem por jogos mais próximos dessa lógica de média distância. Outra orientação didático-pedagógica é que a gente precisa de uma quantidade de aulas ideal para o processo de familiarização com o conteúdo. Não dá para dar qualquer quantidade de aulas. O que eu estou querendo dizer com isso? Por quê? Os alunos manifestam medo de se machucar. Os alunos também se manifestam vergonha de participação das aulas. Esses são os dois principais entraves para uma aula de lutas: o medo de machucar e a vergonha de expor. Uma pouca quantidade de aulas não é o suficiente para romper esses sentimentos, né, de medo e de vergonha. Então, a gente precisa de um processo maior que facilite a familiarização do aluno com o conteúdo, né? Eu lembro muito bem de uma aluna que eu entrevistei, que ela disse o seguinte: a professora me deu 4 aulas de lutas. Eu estava com vontade de fazer todas essas aulas, mas eu não fiz porque eu estava com vergonha. No entanto, quando eu chegava em casa, eu fazia com meu pai. Eu derrubava meu pai e ele me derrubava. Eu derrubava meu pai e ele me derrubava. Mas na aula eu nunca fiz isso, ela diz isso. Ela argumenta nesse sentido, né? Ela nunca teve a coragem de entrar na aula por causa dessa vergonha, né? E no dia que ela falou, ela decidiu para si mesma: hoje eu vou participar da aula de educação física no conteúdo de lutas. Esse dia a professora passou uma prova do conteúdo de lutas e finalizou o conteúdo naquele dia, né? Então ela não teve a oportunidade de entrar, né? Porque todo mundo tem um certo tempo, né, de participação. Então, pela minha experiência docente como professor de educação física do ensino médio, que uma quantidade de 8 a 12 aulas por modalidade de luta é uma quantidade interessante, tá? Uma quantidade que não é pouco, mas também não extrapola a ponto de ficar muito exaustivo, e também a gente sabe que nós, como professores, temos outros conteúdos aí para lidar da cultura corporal de movimento, na multiplicidade de jogos, lutas, danças, ginásticas e assim por diante. Uma outra orientação didático-pedagógica é fazer com que os alunos que possuem um pouco mais de vivência em lutas, que eles sejam mediadores na relação com os demais colegas, né? O Charlot, que é o autor que eu apresentei inicialmente, ele vai dizer o seguinte: a aprendizagem se dá por mediação, tá? E essa mediação ela pode ser tanto de um objeto, de uma coisa, de um livro, como também de uma pessoa. Então, são as pessoas que mediam a relação do sujeito com o saber. Então, o sujeito está de um lado, o saber do outro. Então, quem faz essa mediação tem de ser, na escola, o professor. Mas por que não trazer os alunos que possuem um pouco mais de interesse para ser esses mediadores, né? Algumas vezes a gente está com uma sala muito numerosa e a gente precisa de algumas ajudas, né? Então, é importante ressaltar que os mediadores também acabam atuando como eu posso dizer, como aquelas pessoas que persuadem alguns outros alunos. Eu conheço uma aluna, né, que em entrevista que eu fiz com ela diz o seguinte: olha, eu só comecei a participar porque a fulana me chamou, né? Então veja como que
talvez isso acaba contando muito mais do que você tentar convencer pela lógica da razão, né? Dizer, olha, faça a luta porque é importante e tal. Talvez a lógica da questão da afetividade seja até mais potente, né? Então, se vocês tiverem a possibilidade de utilizar esses elementos, utilizem essa mediação dos alunos, né? Enfim, outra orientação didático-pedagógica é privilegiar situações de aula, situações de aprendizagem que envolvam o movimento corporal. Vejam aí no caso dessa foto, né? Então, pensem em situações que envolvam o saber fazer, né? A gente sabe que a educação física possui dois tipos de saberes, o saber fazer e o saber sobre esse fazer. A educação física possui um conteúdo teórico, mas isso não significa que é aula expositiva. Não é porque a educação física possui um conteúdo teórico que ela precisa que precisa acontecer de modo expositivo, na frente de um slide, dizendo quais são as cores das faixas do judô, por exemplo, né? Eu lembro muito a fala de um aluno que dizia o seguinte, né, nas entrevistas, né? Bom, o professor ensinou as faixas no slide, só que eu aprendi as faixas amarrando a faixa, né? Então, a gente acha que o conhecimento que acontece lá na quadra é destituído de teoria, mas o movimento possui uma virtude, possui uma teoria, né? A dificuldade, na verdade, é a gente tornar isso claro na mente dos alunos, ou seja, tornar essa virtude que está dentro do movimento a um nível da consciência, né? Então, para tanto, a gente tem que articular muito bem esses dois saberes sobre o saber fazer, né? Mais se prioriza em movimentos corporais, porque isso significa que a gente garante a nossa especificidade como área, né? Que é um sentir e relacionar-se, ou como o professor Mauro Betti diz, né? A educação física lida com saber orgânico, né? Sobre as práticas corporais. Então, tentem pensar em coisas assim, nesse sentido, tá? Em atividades que foquem no movimento corporal. Mas isso não... Mas é bom eu deixar claro, eu não estou querendo dizer que o professor não pode dar aula expositiva, não é isso. Mas numa questão de proporcionalidade, as aulas expositivas têm que ser equivalente a 10, 20% do conteúdo. Tem que ser poucas aulas expositivas, tá? Até porque a aula expositiva também é uma maneira de linguagem e é preciso e é importante eles terem contato com outros tipos de linguagem, mas a especificidade da nossa área está no saber fazer, né? Então, pensem nessas integrações para que a gente evite separar o que é teoria e prática, né? Façam as duas coisas juntas, né? Uma estratégia que eu faço aqui em questão de lutas, nas minhas aulas, é entregar um roteiro para os alunos na quadra. Cada aluno recebe uma folha, um roteiro de uma página só sobre tudo que os alunos abordarão, e tudo que será abordado neste conteúdo, né? Eu também fiz grupos focais com alguns alunos, questionando o que eles acham de positivo nas minhas aulas de educação física. Eles dizem o seguinte, eu acho legal das suas aulas de educação física porque a gente possui uma ementa, dizendo o que ensinar, quando aprender, qual que é a avaliação, tudo no início do bimestre, tudo certinho, como um plano de ensino, né? E isso é legal porque, e mesmo assim, não se torna uma aula, digamos assim, teórica, expositiva, né? Bom, uma outra orientação didático-pedagógica importantíssima é o que vocês veem no lado esquerdo da tela de vocês, que eu apelidei de periferia do dojo. Então, você vê diversos alunos perifericamente, às margens do tatame, e você vê 2 alunos ao centro e todo mundo olhando, né? Esses 2 alunos que é ao centro é a atividade principal, e aqueles que estão aos lados é a periferia do dojo. Nessa periferia, acontecem algumas coisas, né? Além de ser um espaço de muita sociabilidade entre eles conversam sobre esses golpes e tal, né? Mas também representam um momento de exclusão, né? Porque imagine para alguns alunos que estão assistindo essa prática, vendo esses 2, com certeza os mais habilidosos que estão aí ao centro, e eles imaginam, putz, o próximo sou eu. Ou alguma menina, por sofrer já algumas relações de poder de uma sociedade patriarcal, né, masculinizada, né, ao perceber que ela é a próxima a entrar e que os alunos podem zombá-la pela sua composição corporal ou então pelo seu nível de habilidade, será que ela vai realmente querer participar dessas aulas, né?
Será que ela vai querer levantar dessa periferia e ir ao centro? Será? Então, eu tenho certeza que não vai querer. As minhas pesquisas dizem isso, né? Nenhum estudo, aquele da revista do Movimento e que está no meu livro, eu aponto o caso de meninas dizendo que não queriam participar. E por dois motivos, porque elas dizem o seguinte, olha, os meninos são mais habilidosos do que as meninas. Elas dizem isso. E as lutas, como é uma coisa masculina, né, conforme a fala da aluna, né? Como a luta é masculina, eu não vou entrar lá, porque além de eu poder me masculinizar, é o argumento que ela utiliza, eu estaria me expondo para alguém que tem autoridade, que é o menino que sempre teve contato de luta. Né? E um terceiro elemento é que nós vivemos uma sociedade machista, né? Então existe mais uma relação de poder aí. Então, nesses minutos que eu falei, apresentei 3 relações de poder que acabam impedindo essa participação. Então, privilegie momentos em que aconteça como do lado direito da figura, que são várias duplas simultâneas, porque você evita que uma pessoa fique olhando o outro, você evita a vigilância entre os sujeitos, né? Quem vai defender essa ideia de vigilância é a Helena Altman por meio do Michel Foucault, né, no livro Vigiar e Punir. Então, é a questão de você não ficar olhando um para o outro, todo mundo participando ao mesmo tempo, como você vê ao lado direito, que todo mundo está ao centro da atividade. Além disso, a gente sabe que existe uma imobilização dos alunos quando fica 2 fazendo e 37 olhando, né? Não é justo com quem está na periferia. Então, portanto, a organização da prática em diversas duplas simultâneas evita a sensação de vergonha entre os alunos. Então, pense nessa questão. Ademais, é preciso dar maior atenção com a participação das meninas. Nas observações de aula que eu fiz no mestrado, eu percebi que muitas meninas não participam das aulas e eu fiz entrevistas com essas meninas, né, para saber por que elas não participavam. São 3 elementos principais, né, que fazem elas não participar. A ideia da masculinização, ou seja, muitas acreditam que as lutas são masculinas. A ideia do medo de se machucar e a vergonha. São esses 3 elementos, medo de machucar, vergonha e a masculinização. É tão engraçado que essa masculinização é tão acentuada que quando uma menina se propôs a entrar para lutar com o menino no cantinho da sala, na periferia, digamos assim, né? Alguém falou assim para ela, olha a mulher macho entrando. Então veja que até os próprios meninos, com uma tentativa de manter o seu poder, né, eles fazem esse tipo de comentário jocoso para minimizar, para diminuí-la, né, nessa participação. Então, é preciso dar maior atenção com a participação das meninas, né? E aí o exemplo que eu dei está relacionado ao slide anterior da periferia do dojo. Se você coloca 2 pessoas ao centro e todo mundo olhando, você vai favorecer que as meninas não participem dessas aulas, porque elas se sentem inferiorizadas nessa relação de poder entre gêneros. Então, questionar. É importante contextualizar e tematizar questões de gênero com os alunos. Por exemplo, homens e mulheres podem praticar lutas? Quem pratica mais lutas em academias de lutas? Por que poucas mulheres praticam lutas? A prática de lutas pode definir sexualidade? Será que o gênero define a sexualidade? Será que é o fato de uma menina fazer algumas aulas de lutas, ela pode se tornar uma pessoa homossexual? Será que o menino que toma contato com uma dança, isso de alguma forma vai definir a sexualidade, se ele vai ser homo ou heterossexual? Então é uma questão muito complicada, né? Que além de ser uma obrigação de Estado, né, a gente trabalhar a questão de gênero nas aulas, também é uma necessidade da educação física, porque eu não quero, enquanto professor, atuando no ensino médio, no meu 2º ou 3º ano no ensino médio, ou seja, no final da escolarização, depois de 12 anos de educação física, chega um aluno e questione para mim, olha, professor, eu não vou participar dessa aula de ginástica porque eu sou menino, isso não condiz com a minha sexualidade. Eu não quero que no 3º ano do ensino médio, num conteúdo de capoeira, uma menina chegue para mim e diga, olha, não vou fazer essas aulas porque isso me masculiniza. Né? Então,
A gente precisa resolver essas questões o quanto antes, né, para que a gente garanta a participação dos alunos e inclua todo mundo, tá? Outra orientação didática, pedagógica, é trabalhar lutas contextualizando com eixos temáticos, né? Então, problematizar a luta com temas violência, briga, luta, né? Até porque o aluno entenda que o movimento ou golpe não é um simples derrubar alguém, mas que possui uma virtude naquela luta, né? Então, por exemplo, a gente pode questionar a luta como espetáculo televisivo, luta em saúde, luta como trabalho, luta em gênero. Então, são vários temas que podem ser abordados, né? Bom, uma outra orientação didático-pedagógica é ensinar técnicas específicas das modalidades de lutas como elemento identitário e cultural da prática corporal. Os jogos de lutas, eles têm um certo limite, né? O limite deles é que, muitas vezes, eles não conectam com a cultura da luta, né? Como diz uma aluna, né? Quando eu estava dando conteúdo no Muay Thai uma vez, né, eu dei vários jogos de luta, né? E aí, depois que a aula acabou, a aluna veio me questionar: professor, quando a gente vai ter luta? Já estou cansado de jogar, né? Então, a inclusão de alguns golpes é importante também, tá? Alguns golpes, se for possível, é importante. Também na minha pesquisa de mestrado, eu questionei aos alunos: o que você aprendeu nas aulas de luta? Todos os alunos, eu falo, todos os alunos entrevistados dizem o golpe Osotogari, que foi o único golpe que eles aprenderam na figura 6 aí, né? Eles aprenderam esse golpe Osotogari, e eles dizem, este golpe. Então, eles não falaram da aula expositiva que a professora deu, eles não falaram tanto das brincadeiras, mas aqui eles mais falaram, 100% dos alunos foi o golpe, porque isso significa que esse golpe liga com aquela cultura, né? Ou seja, o golpe é uma convenção social que, ao mesmo tempo, pode conectar com a cultura. Mas é preciso advertir que a técnica ela não pode ser um meio, tá? A técnica ela não pode ser uma finalidade, ela é um meio. Tá? Ela não é o fim da aula de educação física. O objetivo da educação física não é fazer 100 Osotogari perfeitos. O objetivo é que eles conheçam esse Osotogari e analisem isso, né? Pois o objetivo da educação física é a apreciação e apropriação da cultura de movimento, ok? Então, a técnica é um meio e não finalidade. Se for finalidade, de volta para a década de 60. Outra orientação didático-pedagógica é vocês pensarem em atividades também que promovam a criação de novos golpes, a criação de novos movimentos. A gente vê isso mais nas danças, né? Que vamos fazer uma coreografia, né? E aí o pessoal cria a coreografia. Né? Mas isso não é exclusivo da dança, elas podem ser feitas em outros conteúdos também, como as lutas, né? Essa atividade que está aí nessa foto é a atividade que eu chamo de buzina paralisadora. Eu aprendi isso na Unesp, em várias festas universitárias, né? Que é o jogo que era o seguinte: quando todo mundo canta e dança o refrão, buzina paralisadora, e ficam cantando sem parar esse termo, buzina paralisadora e tal, e dançando ao mesmo tempo. Quando eu buzino uma vez, eles têm que se congelar, e eu pedi para eles, nesse ato de congelamento, fazer uma pose das lutas. E depois eu aperto 2 vezes a buzina e eles descongelam e voltam a cantarolar e dançar. E aí essa atividade vai acontecendo, você vai pausando e eles vão congelando e fazendo pose. Então, nessas poses que eles fazem, eles acabam criando os novos movimentos. É importante a gente entender que as lutas, pessoal, e a educação física, ela é baseada em convenções sociais, ou seja, o Osotogari é uma convenção social, é uma generalização, é um golpe convencionado, é um golpe que hoje faz sentido, mas talvez daqui 50 anos não faça sentido, o Osotogari não vai ter a mesma aplicação. Por exemplo, o arremesso do basquete. Hoje se arremessa daquele jeito lá, né? Não posso mostrar aqui na câmera que vocês não vão conseguir enxergar. Mas o arremesso convencional do basquetebol é aquele. Mas há 50 anos atrás, não era esse o arremesso padrão, era outro. E não é garantia que daqui 50 anos esse arremesso de basquete vai ser o mesmo, vai ser diferente. Então é importante que o aluno conheça como que se cria novos movimentos, como que é a criação de novos signos, como que a gente chega na convenção social.
que está um passo atrás dessa coisa mastigada que é a técnica, né? Está na questão também de criar movimentos, ok? Uma outra orientação didático-pedagógica, e aqui eu encaminho para o final, é a possibilidade de usar tecnologias. A gente sabe que a tecnologia, o videogame, o YouTube, né, são disparam, né? São coisas relacionadas à cultura infantil juvenil. E por que não utilizar isso? Né? São uma ferramenta que pode mobilizar a participação dos alunos. Tá? E vocês sabem muito bem, né? Muitos professores já utilizam essa ferramenta da tecnologias. Né? Por que não trazer um Nintendo Wii? Não que todo mundo tenha um Nintendo Wii, mas por que não trazer um vídeo no YouTube, projetar na quadra ou numa sala e pedir para os alunos mimetizarem aquilo, contextualizando? Né? Por que não utilizar essas ferramentas para disparar outras coisas? Por exemplo, nessa foto você percebe que só tem gente branca ali, né? Então é uma forma de você contextualizar, né? Porque os bonecos precisam ter esse padrão, né? Então é uma ferramenta que pode disparar problematizações e disparar também até a execução mecânica de alguns movimentos, ok? Bom, então chego ao final da minha apresentação, mais ou menos, né? Dizendo o seguinte, bom, aqui no centro dessa tela, nós temos uma corrente. Toda corrente possui uma tensão, né? Assim como qualquer objeto linear possui uma tensão. Neste caso, a tensão é o seguinte: um sujeito da aprendizagem, que é o professor, está puxando a corrente para um lado e o aluno está puxando para o outro. Então, a gente tem um campo de tensão. Por um lado, o professor tensiona com a preocupação que os alunos se machuquem. Por outro lado, não por outro lado, nesse mesmo lado, alguns professores se sentem inseguros por ter uma formação docente insuficiente. Por outro lado, na perspectiva dos alunos, muitos alunos possuem estereótipos das lutas, mesmo antes de fazê-las, né, que é a ideia de masculinização, de violência, de ideias associadas ao método que sangra, ao medo de se machucar. Portanto, essa corrente fica tensa. E se a gente ficar olhando para essa tensão, a gente não dá aula de lutas. Primeiro e necessário que a gente rompa essa tensão, como esse movimento aí no slide. Né? A partir do momento que a gente rompe essa tensão, essas aulas conseguem fluir. Por isso que a gente, o objetivo dessa apresentação é dizer o seguinte: a gente precisa compreender os gostos e opiniões de alunos, a gente precisa entender o que favorece, o que desfavorece a participação desses estudantes, o que desfavorece e o que favorece a mobilização dos estudantes. E isso significa compreender os sentidos dos alunos com o conteúdo de lutas. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Foi fantástico. É muito bom ver que a gente consegue fazer essa relação da vivência prática com o referencial teórico, né? Muito obrigada por essa experiência. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com o senhor. Eliseu de Júnior pergunta o seguinte, que não é bem uma pergunta, né? Não acho que se recusam, e sim a falta de experiência por profissionais nas vivências dessas modalidades de lutas. Então, o próprio profissional não tem confiança e experiência para trabalhar isso. Por isso, essa dificuldade. O senhor concorda? Eu concordo parcialmente. Concordo parcialmente porque é o seguinte, talvez eu não fui claro dizendo qual foi o contexto da fala desses estudantes, porque os alunos vão dizer o seguinte, né? Eu questionei um grupo de alunos que nunca teve aula de lutas. E é uma recusa inicial. Ou seja, é um grupo de alunos que nunca teve esse contato, e eu vou questionar para eles: você quer aprender aula de lutas? O que você entende por lutas? E esses alunos vão dizer o seguinte: olha, eu entendo que lutas é o medo de se machucar, eu tenho medo de sair com o nariz sangrando e tal. Então, existe essa recusa inicial, mas, como os próprios resultados da pesquisa dizem, o profissional conseguiu ressignificar isso, ele mudou essa concepção inicial deles, mas a gente quer que geralmente as nossas crenças se coincidam com os fatos, e o fato das pesquisas
é que uma grande parte dos alunos possuem uma recusa, sim, à aprendizagem de lutas, mas não significa que eles não vão fazer. Eles só estão com um certo medo, né, de machucar aquilo lá. Mas isso pode ser mudado, né? E aí, como diz o nosso querido Eliseu, né, o professor pode ser esse mediador que mude essa ideia, como aconteceu na prática que eu analisei na pesquisa. Perfeito. O Bruno Brezan, ele faz a seguinte pergunta. O medo de se expor não está relacionado com a não compreensão e não saber como ou o que fazer por parte dos alunos? Obrigado pelo questionamento. Realmente, eu acho que grande parte da vergonha de participar está relacionada também à conduta docente, né? Então, o que a gente puder minimizar nessa questão ajuda bastante, né? Mas a questão da periferia do dojo e da quadra sempre apareceram em todos os estudos acadêmicos e científicos, que vão dizer o seguinte, né? Quando você tem poucos alunos ao centro e todo mundo olhando, né? Quando chega a vez esse sujeito, ele vai ter essa vergonha de participar. Então, o que a gente pode mudar? É mudar a conduta discente, favorecendo a aprendizagem desses estudantes, favorecendo que eles participem, né, dessas atividades. Outra mudança de conduta do docente que precisa ser refletido é até que ponto a atividade que você está propondo, ela está condizente ao nível de complexidade que esse aluno pode aprender, né? Então, eu não peço para um aluno que está iniciando a natação que ele nade borboleta no primeiro dia de aula. Eu peço para ele fazer alguma coisa que está mais próximo dele, né, que ele já conhece, né? Por exemplo, o bolhão, no caso, na natação, mas nas lutas poderia ser o jogo, né? Como diz o Rodrigo, né? Porque o jogo, todo mundo viveu o jogo na vida, né? As crianças, quando ela nasce, ela já brinca com o jogo. A partir do momento que a criança, ao ver o móvel deitado na cama, ou vendo aqueles móveis mexendo, ela já está jogando, né? No primeiro ano de idade, quando que ela começa a tirar objetos no chão e pedir para a mãe e o pai buscar no chão, já é um jogo. Então, isso é uma coisa que ela já teve. Então, quando a gente vai ensinar lutas na escola, a gente precisa iniciar com práticas que os alunos já saibam, e ampliando isso, né? A gente não pode passar um jogo ou uma atividade que não está adequada ao nível de complexidade. Então, eu digo para vocês que grande parte da não participação é pela conduta do docente, muitas vezes, e está associado, então, principalmente, dois elementos, o nível de complexidade não adequado e também a questão da exposição excessiva dos alunos, né? Então, a gente precisa repensar até que ponto vale a pena essas práticas em que poucos alunos ficam no centro e todo mundo fica observando do lado de fora, né? Porque além de pode ser constrangedor na questão da vergonha, isso também não é muito legal, pensando que você tem metade dos alunos não fazendo a atividade, né? Então, talvez seria mais interessante colocar um vídeo no YouTube, né? Se for para apenas assistir os alunos fazendo, né? Entendi. Narciso Maurício dos Santos, primeiro ele dá saudações ao Roberto. No currículo paulista, percebemos o conteúdo de lutas de uma maneira simplista. Nesse contexto, você acredita que isso favorece o distanciamento do tema, tanto ao professor quanto ao aluno? Narciso, muito obrigado pela questão, e realmente concordo 100% com você. O que fizeram com o currículo paulista é um pecado. Pecado no sentido assim, houve uma simplificação, né, muito grosseira, como você mesmo disse, né? Você tem o currículo do Estado de São Paulo, a antiga proposta curricular do Estado de São Paulo, que foi implementada em 2008 e ficou até 2019, se não me engano, né? Então, esse currículo do Estado de São Paulo propunha as lutas em 5 momentos, né? Que era o judô, karatê, capoeira, esgrima e boxe, essas 5 modalidades, e todos tinham um caderno do professor e um caderno do aluno, orientando o professor do que, quando, como, porquê e como avaliar, inclusive, né?
Por sua vez, o currículo paulista acaba fazendo um Ctrl+C e um Ctrl+V da Base Nacional Curricular Comum. Então, ela pega a Base Nacional Curricular Comum, ela vê, olha, esses são os eixos, lutas em determinado ano, lutas por um critério geográfico, né? Lutas de contexto local, luta de contexto regional, lutas de contexto, né, nacional, lutas de contexto global, e é um esqueleto, né? Então, o BNCC é um esqueleto. O que fizeram? Pegaram esse esqueleto e colocaram lá. Mas cadê os músculos? Cadê os tendões? Cadê a água, que é 70% do homem, né? Ficou em segundo plano. Então, eu concordo com a sua perspectiva. E como que a gente pode superar isso, né? Como a gente pode driblar isso? Eu, na minha opinião, continue consultando o currículo do Estado de São Paulo anterior. Olhe lá e tenta adequar com o que acontece no esqueleto. Então, traga os músculos e os tendões para o esqueleto. Entendido. Eu, como estou no Mato Grosso do Sul, não tenho acesso a isso. O currículo aqui ele é bem abrangente na questão de lutas. Então, eu até me surpreendi com a pergunta, mas tudo bem. Thaís Costa, ela pergunta o seguinte: alguma sugestão ou ideia para trabalhar jogos de lutas nessas aulas agora remotas? Sim. Vanessa, qual que é o nome dela? Thaís Costa Correia. Ok. Obrigado, Thaís, pela questão. Né? Primeiro, antes de mais nada, queria dizer para a Vanessa que eu conheço a rede do Mato Grosso do Sul, é uma rede excelente. Eu tenho uma grande admiração à rede que é muito organizada, tem um plano de carreira muito interessante e tal. Para o questionamento da Thaís, é o seguinte: nas aulas remotas, isso fica muito mais complicado. Eu mesmo, ontem mesmo, eu fiz uma prática de lutas, né, no remoto ali, né? E nessa ocasião eu não fiz exatamente um jogo, né? Mas eu propus aquela arma branca, né? Chamado nunchaku, né? Eu pedi para os alunos trazerem jornal, fita adesiva, barbante, a gente construiu tudo juntos e a gente mimetizou esses movimentos. Mas pensando em jogo, né, associando mais essa questão, né, sua mais específica, bom, o jogo é uma coisa. O jogo de posição pressupõe que existem duas pessoas, um contra um outro. E quando você está numa tela, não tem como você fazer isso. Não tem como você fazer isso porque você não tem o agarre, você não tem nada disso, né? Então, opte por jogos que estão um pouquinho antes disso. Então, jogos mais relacionados que não haja esse contato, né? E acaba não sendo um jogo de oposição no fim das contas, né? Mas é possível, sim, você pensar em jogos em que você mescle algum desafio, né? Como vivo morto, ou então o exemplo que eu mostrei na tela, que é a buzina paralisadora, né? Que foi um jogo que eu passei, né? E na hora que congela, você tem que fazer uma pose da luta. Na hora que descongela, você faz outra coisa, né? E aí você, nessas poses de luta, você pode dizer o seguinte: olha, agora todas as poses de luta, na hora que congelar, tem que ser na posição, uma posição X, ou só usando o membro superior, ou só usando o membro inferior, só na hora que congelar vai ter que congelar chutando, ou na hora que congelar tem que congelar com soco, né? E aí você pode ir brincando com essas variações. É só para deixar claro, né? Essa brincadeira da buzina paralisadora é até difícil de dizer aqui, né? Mas é o seguinte: a buzina paralisadora é uma brincadeira, é o seguinte: todo mundo fica cantando assim, ó, buzina paralisadora, buzina paralisadora, isso sucessivamente, até que o professor dá um comando, que pode ser um apito, pode ser uma buzina, pode ser qualquer coisa. Quando o professor apita, esses alunos se congelam e podem fazer uma pose de luta. Né? Então, alguém pode fazer uma pose aqui e tal. Aí você vai compreender qual que são os significados daquilo ali. Você pode conduzir variações nesse formato. E quando você apitar duas vezes, os alunos voltam a cantar a música buzina paralisadora. Né? Essa é uma atividade que ela não é em si um jogo de oposição, mas é um jogo de luta. Né?
Excelente. Professor, tem várias perguntas, vários comentários aqui. Eu vou fazer a última, porque o nosso horário, infelizmente, é escasso. Paulo Henrique Soares Félix, ele pergunta o seguinte: professor, existe alguma pesquisa que aponte a diminuição das manifestações de violência pelos alunos no ambiente escolar após a abordagem do conteúdo de lutas na escola? Ok. Obrigado pelo questionamento. Eu vou ser sincero contigo. Esse é um campo que precisa ser investigado. Ela é uma área que tem poucos estudos. Luta já é uma área que tem poucos estudos. Lutas e educação física escolar, menos. Lutas, educação física escolar e violência, menos ainda. Então, na minha trajetória que eu tenho percebido aí existem poucos estudos de lutas e violência, né? Porque aí você também precisa de algumas teorias que dão base para isso, né? Que umas vezes até seriam teorias psicológicas ou teorias sociológicas, né? A apresentação do Ricardo disse algumas coisas nesse sentido, né? Que as lutas podem minimizar a relação de violência, né? A própria pesquisa que eu desenvolvi, né, que está no livro, ela aponta que os alunos ressignificaram a ideia de violência. Então, eles antes acreditavam que luta era uma coisa violenta, e eles começam a compreender que não é essa relação de violência. Eles começam a entender que as lutas estão mais associadas a um esporte, a uma prática corporal, ou até como um método de defesa, abandonando aquela ideia que luta machuca, que a luta é violenta. Então, na minha pesquisa, eu consigo perceber que as aulas de educação física conseguiram ressignificar esse conceito inicial que luta é violenta. Mas dizer para você que luta minimiza a violência, eu não posso dizer. Eu posso dizer que houve uma ressignificação. Mas por dado científico, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer por uma perspectiva pessoal. Pessoalmente, eu acredito que exista a diminuição de violência, né? Mas por uma perspectiva acadêmica, científica, eu não posso afirmar isso, porque assim como existem muitos sujeitos praticantes de lutas que minimizam a violência ou a agressividade, existe um outro grupo que, pelo contrário, né, torna-se mais violentos. E isso não é exclusivo das lutas, tá? Isso também pode estar no esporte, tá? O próprio handball mesmo. Eu conheço um colega de trabalho que diz assim para mim: olha, Marcos, quando eu jogava pelas ligas universitárias, o meu técnico dizia o seguinte: passa a bola para o fulano avança sozinho, arremessa na cara do goleiro, a gente tira o goleiro do jogo. Ou na cabeça ou no órgão genital. Essa era a estratégia do jogo. E aí, ou seja, como diz o Parlebar, tanto o rugby quanto qualquer luta pode tanto formar seres comprometidos com a sociedade ou brutos, ou pessoas brutas, pessoas que não estão preocupadas com isso, né? Então, assim, ainda é um campo que está em aberto, mas eu não posso afirmar com certeza para você que diminui ou não diminui, porque precisaria de estudos específicos nesse sentido, até porque depende um pouco de metodologia, né? Se você pega um professor que incita a violência, é muito difícil que esse aluno não se torne violento, né? Porque existem professores, né, aí fora da escola, pensando em fora da escola, tá? Em academias que incitam alunos a serem violentos. E ali não dá para dizer que os alunos vão ficar pacificados, né? Você não acha que a torcida do Corinthians ou a torcida da Mancha Verde, quando faz treinos de boxe na torcida organizada, eles estão fazendo para se pacificarem, mas talvez para estarem preparados para situações de confronto com outras torcidas organizadas, né? Então veja que em determinados contextos isso pode tornar outros sentidos, né? Excelente, é exatamente isso, né? A violência está em quem ensina lutas, não em quem pratica. Professor, muito obrigada. Eu vou deixar aberto para o senhor fazer a sua explanação final. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação numa manhã de domingo. E o Chão da Quadra foi muito feliz na escolha dos profissionais que palestraram essa manhã. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado ao pessoal do Chão da Quadra. Queria fazer um agradecimento especial para o Francisco Finardion,
um companheiro que eu conheci na Universidade Federal do Ceará, né, a gente esteve num evento juntos, e dali a gente tem estreitado as relações, e gostaria de parabenizar pela essa ótima iniciativa de agregar diversas pessoas, tanto do âmbito acadêmico quanto do âmbito profissional. Eu estou aqui como representante dos dois lados, do acadêmico e do profissional, mas eu também queria agradecer a atenção de todos, né, porque num domingo, assim, nesse calor, eu imagino aí no Mato Grosso do Sul deve estar mais quente ainda, e todo mundo vir aqui participar, eu acho muito legal. Também gostaria de agradecer, além dessa participação, mas também pedir desculpas se eu fui muito apressado, né, mas eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu vou falando, né, rápido e tal, com muita energia, né, e, mas em certo, eu queria dizer que eu montei essa preparação com todo o carinho possível para tornar o mais acessível para professores e também fazendo essa ponte com a área acadêmica, né, esses espaços híbridos, fronteiriços entre os dois campos que muitas vezes não se conversam, e essa apresentação que eu montei foi pensando nisso, na fronteira ali, né, e não que porque muita gente acha que o pessoal da academia faz a teoria e o pessoal da quadra faz a prática. Não é isso, não. Não é isso. Nós que estamos na quadra produzimos saberes para o pessoal também da área acadêmica, e essas trocas acontecem nessas fronteiras. Então, o que eu queria mostrar isso um pouco para vocês foi isso. E para quem tiver mais interesse no meu trabalho, acho que a Vanessa disponibilizou o link, né, do livro que eu publiquei desse ano, que é o Lutas na Educação Física Escolar, né, as relações dos alunos com o saber. E se vocês tiverem interesse em saber mais, estou disponível. Se alguém quiser entrar em contato comigo informalmente para conversar e até conversar um pouco mais de lutas, podem me adicionar no Facebook, que é a única rede social que eu tenho. Ou também ou mandar um e-mail para mim no e-mail marcos.so@ifsudminas.edu.br, tá? E, enfim, se tiver muito difícil, acesso no Facebook e ali já é uma porta de entrada. Pessoal, muito obrigado, Vanessa, foi excelente sua condução, muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu gostaria agora para o encerramento dessa manhã, que foi... Eu sou uma apaixonada por lutas, né? Já fiz taekwondo, judô, karatê, capoeira, eu sou uma apaixonada por essa área e fomento isso dentro da educação física escolar. Foi muito, muito prazeroso, eu me sinto muito satisfeita em estar fazendo parte desse momento com vocês, representando as faculdades Magsul. Gostaria aqui de deixar um agradecimento às faculdades Magsul, aqui da cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pela chancela do certificado, dessa parceria com o Chão da Quadra. Gostaria também de agradecer a MA Assessoria e Eventos Esportivos, na pessoa da professora Marisa Araújo, que tem dado um super apoio às atividades, ela é responsável por toda essa parte burocrática do evento, ao professor Francisco,